Começa mais um programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense que você já conhece. E lembrando também que os nossos programas você pode acompanhar pelo YouTube, no nosso canal Produtora TV Grandourados. Novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria, vou conversar com a doutora Elizabeth Castelon sobre um tema muito relevante, que é esquizofrenia. É um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa pensar, da pessoa sentir e se comportar com clareza. Mas a doutora, que é psiquiatra, vai falar com propriedade sobre esse distúrbio. Doutora, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco novamente. Obrigada, eu que agradeço. A esquizofrenia. Então, a esquizofrenia ela é um transtorno psiquiátrico que atinge mundialmente cerca de 1% das pessoas. Então, com isso é um transtorno frequente. E ele é um transtorno muito grave, muito sério, né? Ele seria das doenças psiquiátricas talvez a mais séria, a mais grave, a que mais prejudica a pessoa. E aí, assim, por quê? Ela é uma doença que geralmente começa nos homens por volta dos 20 e poucos anos, ou até um pouco antes, na idade de 18, entre os 18 e 20 e poucos anos. Na mulher começa quando está se aproximando ali dos 30 e poucos anos. Mas por que ela é tão grave assim? Então, a gente divide a esquizofrenia em alguns grupos de sintomas, né? Sim. O mais evidente são os que se chamam sintomas positivos, que são sintomas que têm a ver com a perda da capacidade de diferenciar entre realidade e fantasia. Então eu começo a ter alucinações, então tipicamente vozes que estão comentando sobre mim, ou vozes que estão me mandando fazer as coisas, por exemplo, me suicidar, por exemplo, me cortar, ou matar uma outra pessoa, ou cumprir com determinados rituais. Então vozes de comando, vozes comentadoras, vozes que me xingam. Então isso é muito perturbador. Eu posso começar também a ter alucinações. Então as vozes, aliás, são as alucinações auditivas, mas eu posso ter também alucinações visuais. E começo a ter, no meu distúrbio de realidade, eu começo a ter o que a gente chama de delírio. Delírio é uma convicção, é uma crença inabalável. Quer dizer, eu estou absolutamente convicta disso, embora muitas vezes seja, especialmente na esquizofrenia, sejam crenças que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, eu acredito que eu sou Deus, mas ao mesmo tempo eu vou trabalhar de manhã, ou eu acredito que a máfia está me perseguindo, ou que as pessoas estão conseguindo extrair meu pensamento, roubar meu pensamento, ou inserir pensamentos dentro de mim, ou me enviar radioatividade, ou que pedaços meus estão se perdendo. Assim, são crenças que a gente chama de bizarras, porque elas são, obviamente, o próprio senso comum te diz muito claramente que aquilo é impossível. Uhum. E aquela pessoa, apesar de ser uma pessoa inteligente, ela cai nessa convicção, e como eu disse, a convicção é inabalável. E ela é uma convicção que vai se espalhando para todas as dimensões da sua vida. Então, assim, se você tenta me convencer, chega uma hora que você também faz parte da máfia. Então, aspectos da minha vida cotidiana, pessoas do meu dia a dia, elas vão ficando cada vez mais envolvidas nessa minha construção delirante, na construção desse mundo fantasioso que eu faço. Então, eu falei dos delírios, das alucinações, mas o que se acompanha, esses sintomas se acompanham de desorganização do pensamento. Então, muitas vezes, o meu pensamento, que ele em geral, eu tenho um pensamento lógico, coerente, ou seja, uma coisa é consequência da outra, eu consigo estabelecer relações de causa e efeito, eu consigo descrever uma situação ali no seu contexto, antes e depois. A pessoa vai perdendo tudo isso. Então ela pode ter uma fala, a gente chama às vezes de tangencialidade. Por exemplo, você me pergunta, hoje você comeu bem? E aí eu respondo, as comidas podem estar todas envenenadas. Quer dizer, eu toquei no assunto, mas eu saí pela tangencial com uma coisa que não tem muita lógica, não faz sentido, né? Ou a circunstancialidade, até eu desorganizar tanto meu pensamento que eu posso ter uma fala totalmente incoerente, o que se chama de salada de palavras. Então você não consegue entender absolutamente nada do que eu estou falando, né? Então, assim, repetindo, é um transtorno que altamente incapacitante, associado a muito sofrimento e a riscos. Risco de vida, risco para terceiros. Esses seriam os sintomas positivos, a desorganização do pensamento e também do comportamento. Então eu falei positivos?
positivos no sentido de que são coisas que a pessoa tem e não as coisas que ela deixa de ter. Certo. Então, positivo não no sentido de ser uma coisa boa, mas no sentido de ser aquilo que ela apresenta. Certo. Então, alucinações, delírios, desorganização do pensamento e do comportamento. Comportamento bizarro. Eu começo a me vestir como se eu fosse santa, ou eu começo a me vestir como a Virgem Maria, ou eu começo a ter um comportamento de você chega aqui, eu sento no chão e começo a beijar seu pé, ou eu saio correndo e me escondo, um comportamento bizarro. Doutora, eu vou te interromper até para ilustrar bem o que você está falando. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava num banco e tinha uma moça que trabalhava comigo e falava que o irmão tinha esse distúrbio, né? E ela se preocupava porque ele falava que ele estava namorando com a Sandy, né? Aquela Sandy da dupla Sandy Júnior, e que ele já estava com o casamento marcado e que ele ia casar com ela. Isso daí pode ser esquizofrenia ou pode ser também o transtorno delirante. Aí eu posso até depois retomar. Quando a gente fala... as crenças delirantes, que são crenças irreais e das quais eu estou plenamente convicta, elas podem aparecer na esquizofrenia, são típicas da esquizofrenia, mas elas podem aparecer também em outras doenças, vamos dizer assim, mais leves, e que por isso são chamadas espectro da esquizofrenia. Então existem doenças parecidas, transtorno esquizofreniforme, episódio psicótico breve, transtorno delirante, transtorno esquizoafetivo, que guardam alguns sintomas em comum com a esquizofrenia, mas que não são a esquizofrenia em si. Aliás, a própria esquizofrenia que eu estou tentando descrever, ela no fundo também é muito rica em variabilidade. Então, dentro daquilo que a gente tenta engavetar como esquizofrenia, a variabilidade de sintomas é muito grande e a variabilidade de gravidade, os graus de severidade também diferem muito. Por que eu estou frisando isso? Porque quando eu dou para uma família o diagnóstico de esquizofrenia, isso pode abalar demais as pessoas, o próprio paciente e os familiares, por acreditarem, então ele está diante de uma doença gravíssima e que inexoravelmente vai evoluir de uma forma muito trágica, incapacitante, etc. Esse não é o fato. Então, dentro da própria esquizofrenia, existem casos, e muitos casos, de uma evolução mais benigna. Existem casos de remissão por muito tempo, ou de depois, por exemplo, episódios esporádicos curtos e breves, enfim. O que eu quero frisar aqui é que nem todo mundo que tem essas crenças delirantes tem a doença esquizofrenia, podem ser doenças parecidas. Certo. Por exemplo, nesse caso que você está falando, a gente chama de síndrome de Clérambault, ou delírio romântico. O delírio romântico pode acontecer na esquizofrenia, mas como eu falei, em doenças próximas à esquizofrenia, mas que não tem a mesma gravidade. E aí eu disse que mesmo a esquizofrenia também tem gravidades diferentes. Então, se um familiar seu recebe o diagnóstico de esquizofrenia, não o encaixe imediatamente nessa coisa de uma doença terrível e que ele nunca mais vai poder fazer nada, não vai poder trabalhar, não vai poder fazer nada. Aliás, tem um estudo que acompanhou milhares de pacientes e chegou à conclusão, quer dizer assim, mais de 1000 pacientes, né, e chegou à conclusão de que só 20% dos casos são realmente tão tristes assim e altamente incapacitantes. Mas como eu ia dizendo, eu estava falando dos sintomas positivos, que são aquilo que a pessoa apresenta. Os sintomas negativos são aquilo que a pessoa perde, aquilo que ela deixa de ter, e é principalmente a vontade, a motivação, o ímpeto, a energia e a socialização, a emotividade. Então, uma pessoa que fica com um afeto, parece que ela fica mais indiferente às coisas. A gente chama de embotamento afetivo. Ela parece que não consegue ter empatia, não consegue compartilhar da emoção do outro e também não tem motivação, não tem aquela vontade de participar. Então por isso que a gente chama de sintoma negativo. É aquilo que a pessoa perde. Muito importante, a gente acorda de manhã, eu vou trabalhar, eu vou tomar café da manhã, eu vou limpar essa casa, eu vou dar um jeito nas coisas e eu não vou ficar sentada, parada o dia inteiro. Então um dos sintomas da esquizofrenia também pode ser esse, são a classe, o grupo dos sintomas negativos. Além disso, também muitos pacientes têm depressão e ansiedade. E muitos pacientes têm o que a gente chama de prejuízo neuropsicológico, que são as pessoas que começam a ter dificuldades de atenção, de memória, de concentração, de planejamento. Então esses sintomas também não vão acompanhar
todos os casos de esquizofrenia, mas alguns vão desenvolver o que a gente chama até de síndrome deficitária da esquizofrenia, que são esses déficits neuropsicológicos. Então você está vendo que é uma doença frequente, 1% da população, acomete tanto homens como mulheres, aparece em todas as culturas, ela tem uma variabilidade muito grande, exige sempre tratamento, sempre tem que procurar o psiquiatra, e essa pessoa vai ter que ser acompanhada a vida inteira, mesmo que remita, mesmo que ela esteja bem, ela precisa continuar tendo um acompanhamento, e de preferência até tomando uma medicação por longos anos, tá? Mas é muito variável. Existem casos de criança com esquizofrenia também, mas é bem menos frequente. Certo. Mas tem também. E aí a criança vai ter também delírio, alteração de comportamento, alteração de pensamento. Doutor, e como que vive uma pessoa que tem esse transtorno? Então, aí vai depender do tipo da gravidade do transtorno e vai depender muito do apoio familiar e social. Uma das coisas que mais prejudicam a pessoa com esquizofrenia é o estigma. Então, a pessoa começa a sofrer muito preconceito. Né? Você é esquizofrênico, nossa, é esquizofrênico, ele é louco, ele não pode trabalhar, a gente não pode ficar muito perto dele, a gente tem medo dele, o que é um pensamento assim muito, vamos dizer, desinformado, fruto de uma desinformação. A gente sabe que a maior parte dos crimes são cometidos por pessoas que não têm esquizofrenia, e que a pessoa que tem esquizofrenia, ela não se torna assim totalmente imprevisível por causa disso. Nossa, é uma pessoa que a qualquer momento pode... Não, se você conhece aquela pessoa, você vai percebendo também, não é? E muitas pessoas normais também podem fazer coisas terríveis. Então não tem motivo para ter medo daquela pessoa. Pelo contrário, na maioria das vezes a pessoa vai estar deprimida, apática, isolada, se sentindo estigmatizada, marginalizada, e é uma pessoa totalmente benéfica, uma pessoa totalmente inocente, né? Ela não vai causar, não tem malefício nenhum, não carrega com ela perigo nenhum para outras pessoas. Então o estigma é esse preconceito. Então se a pessoa sofre esse preconceito, muitas vezes dentro da própria família, dentro do círculo de amigos, as outras pessoas vão se afastando dela, então junto com o estigma vem o isolamento. Vem pelo prejuízo de concentração que eu falei. Às vezes, por exemplo, ela pode estar numa fase que ela está com as alucinações, os delírios, aí uma outra fase que ela está muito apática, então fica muito difícil dela ter uma colocação no mercado de trabalho. Então, esse é mais um motivo para contribuir para a baixa autoestima e para o isolamento. Então, em geral, as pessoas com esquizofrenia, elas estão isoladas, elas estão deprimidas e elas estão em ociosidade. Por isso que extremamente importante no tratamento além de dar medicação, explicar tudo muito bem para o próprio paciente, para os familiares, é a pessoa ter uma rotina estruturada. Rotina estruturada significa não muitas mudanças, não demandas muito complexas, muito difíceis, não pressão, mas atividade contínua. Então, acorda de manhã, vai fazer isso, depois vai fazer aquilo, depois tem que ir para tal lugar, tem que se arrumar, tem que tomar banho, porque eles têm muito essa questão, como eu falei, dos sintomas negativos, a apatia, a falta de vontade de estar fazendo as coisas, então tudo se torna muito difícil. Então você precisa ter um fio condutor onde a pessoa vai se apoiando para que ela tenha aquela rotina. Muito importante a socialização. Então, como você sabe, eu morei 9 anos na Alemanha, lá eles têm muito apartamentos, né? Então eles moram como se fosse uma república dos pacientes com esquizofrenia. Então moram 3, 4 pacientes juntos. E esses pacientes são visitados todo dia, ou toda semana, ou todo mês, de acordo com a necessidade, por geralmente um assistente social, um psicólogo. E aí eles vão conversar sobre as questões, os problemas ali que estão acontecendo no apartamento e vão ajudar as pessoas a estar resolvendo os seus problemas. A rotina de pagar o banco, receber o dinheiro do banco, fazer as compras do mês, os pagamentos, as questões, enfim, as questões da rotina do dia a dia. Então você tem um apoio, porque realmente fica difícil para alguns deles gerir a vida sozinhos. Ele tem um apoio, mas ao mesmo tempo ele tem uma independência. E tem muitas vezes uma colocação no mercado. Aí a gente precisaria de políticas públicas para ajudar a integrar essas pessoas no mercado de trabalho, considerando as suas limitações. Então ele não vai poder trabalhar talvez o período integral, ou ele não vai poder receber a mesma demanda que uma outra pessoa tem que receber. Então, considerando essas particularidades, mas poder integrar no mercado de trabalho. Isso daí seria super importante. Ou conseguir uma outra forma
de ter uma atividade. Então, por exemplo, às vezes não vai trabalhar numa empresa, mas vai ter um setor onde eles vão estar produzindo alguma coisa por meio período. Então, essa questão do trabalho, ela é extremamente importante. Importante. Doutora, a gente vai sair para um breve intervalo e na volta eu quero comentar com você, porque essa semana eu já sabia que a gente ia gravar sobre esse tema e eu estava conversando com uma pessoa que trabalha no CRAS. E ela me contou uma situação de uma pessoa que tem esse distúrbio e o problema que a mãe também tem. Então, eles estão vivendo assim, uma situação difícil de conduzir o tratamento para essas duas pessoas. Na volta eu vou te contar. Tá bem. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, conversando sobre o tema esquizofrenia com a doutora Elizabeth Casselon, que é psiquiatra, claro, você já sabe. E, doutora, eu disse, quando a gente saiu para o intervalo, que eu ia relatar para você uma situação que essa semana eu conversei com uma pessoa que trabalha no CRAS e que tem uma pessoa que tem esse distúrbio de esquizofrenia. E a situação dele, pelo que ela relatou, já está muito avançada, porque é o caso de ele tomar medicamento, e só que ele não toma porque a mãe também tem o mesmo transtorno e a mãe acha que os medicamentos é para matá-lo, que a sociedade está querendo matar o filho dela. E ele diz que está numa situação tão grave que precisa do corpo de bombeiro acompanhar a enfermeira mais a psicóloga para irem na casa dessa mãe e desse filho para poder medicá-los. E que quando chegam lá na residência, eles não querem abrir o portão, o filho se tranca no quarto com chave, às vezes o corpo de bombeiro tem que arrombar. Então, explica um pouco, esse seria um caso extremo? Esse é um caso extremo, mas é um caso frequente. Então, assim, é frequente o paciente com esquizofrenia não querer tomar a medicação. Por quê? Porque a medicação, ela traz, de fato, efeitos colaterais, principalmente, às vezes, a sonolência, Então, o paciente, ele já tem essa apatia, essa falta de ímpeto, de vontade, de energia, e, às vezes, o medicamento piora um pouco isso, Então, isso pode acontecer. Ou, às vezes, nem é o medicamento que piora, mas ele acha que é o medicamento que piora. Além do que, aí, o que acontece? Aí ele vai diminuindo a dose e aí os sintomas, muitas vezes, vão voltando. Quando os sintomas começam a voltar, que são os delírios, as crenças, as alucinações, aí é óbvio que, porque faz parte dos sintomas, achar que você está bem. Porque se eu estou com as alucinações e achando que é você que me persegue, que você está roubando meu pensamento, é claro que eu não vou, ao mesmo tempo, acreditar que eu tenho esquizofrenia e que eu tenho que tomar medicação. Então, faz parte da doença, dos sintomas da doença, não ter uma crítica adequada sobre a mesma. Então, uma coisa é eu ter a minha crítica que eu tenho diabetes e eu entendi, e mesmo assim eu já não obedeço. Outra coisa, o paciente sabe que tem hipertensão e que tem que tratar, também não toma direito o remédio. Quer dizer, paciente já é um capítulo à parte. A gente já não... Agora, imagine uma pessoa que está achando que ele está sendo perseguido e que ele está são, mas que as pessoas é que estão contra ele, que ele tem que se defender das pessoas. Então, é claro que ele não vai querer tomar medicação. Por isso que a gente tem que ter muito apoio da família, da sociedade, para que a pessoa tome sempre, para que esses episódios não aconteçam. Porque quando está tomando, você evita que o episódio aconteça e que a situação fique pior. Quando é muito difícil, às vezes a gente usa até injeções de depósito, porque aí você injeta a medicação uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês e ela permanece na corrente sanguínea e no cérebro por um mês. Eu acho que até o caso então, dessa pessoa... isso daí é uma coisa que a gente faz. No caso dessa mãe e filho, eu não conheço, não sei, mas existe, me lembra um fenômeno na psiquiatria que a gente chama de folie à deux, que é o delírio compartilhado. Às vezes, duas pessoas que vivem em intimidade, mãe e filho, marido e mulher, dois irmãos, pessoas que vivem muito juntas, elas podem se compartilhar o mesmo delírio, Geralmente uma é mais dominante, fornece o delírio, a outra assimila e elas vivem naquela fantasia compartilhada. Às vezes é interessante separar um pouco essas pessoas, ainda que
parcialmente, por períodos assim, né? Porque uma está fortalecendo o delírio da outra. E a pessoa que tem esse distúrbio, ela por si própria, ela consegue saber que ela está tendo Não, faz parte do problema você justamente achar que você não tem o problema. E na verdade, né? então... Agora o que você está me perguntando é assim, quando você trata com a medicação, e aí eu saio do delírio, então eu descobri, aí com o remédio, passaram-se alguns dias, semanas, eu começo a perceber que de fato eu não sou Deus, eu não sou enviada de Deus, não eram as pessoas que estavam me perseguindo. Esse choque de realidade, isso acontece, aí eu vou entender que na realidade eu tenho esquizofrenia. Nesse momento que eu tenho esse insight, eu realmente começo a entender, as coisas começam a se encaixar, que realmente eu tenho uma doença, que é a esquizofrenia, que é o que eu tive toda essa fantasia e tal. Isso é muito dolorido. E isso pode fazer com que a pessoa caia numa depressão muito grande e até mesmo o risco de suicídio aumenta. Então, principalmente após o primeiro episódio, o paciente tem que ser muito bem apoiado, supervisionado, acompanhado, porque o risco de suicídio é grande, né? Então, assim, existem fases da esquizofrenia onde você saca, tá, então eu entendi, tá, era tudo uma fantasia minha, mas isso também não é uma fase muito boa, porque é acompanhado dessa depressão. Mas aí você vai parando, você vai achando que você melhorou, aí você vai parando o remédio, e aí os delírios começam a voltar lentamente ou rapidamente. Certo, doutora. E a esquizofrenia, ela pode causar outras doenças? Pode vir acompanhada de outras doenças? Tem algumas coisas, assim, então uma coisa eu falei que é a depressão, que é muito comum, mas também a ansiedade, que é o medo, aquela apreensão, aquela expectativa negativa, isso também é bem comum, então depressão e ansiedade. Os pacientes com esquizofrenia como eles têm uma vida muito sedentária, então eles têm risco muito também assim de obesidade e consequentemente diabetes, hipertensão, que é a síndrome metabólica, então diabetes, hipertensão, dislipidemia e obesidade. Alguns remédios, inclusive, predispõem mais ainda a isso, assim, aumentam esse perfil metabólico, potencializam, mas independentemente dos remédios, pela própria doença, essa coisa de ficar muito sentado, parado. E o que eu queria destacar bastante também é abuso de substâncias, então isso é extremissimamente comum. Então 90% dos pacientes com esquizofrenia usam cigarro, usam tabaco, são tabagistas. 40%, cerca de 30% a 40% usam álcool, maconha, cocaína. Então esse é um problema bem sério também. Por quê? O cigarro é um problema sério pelos problemas que ele causa, porque se ele já está sedentário, já está obeso, já está com risco cardiovascular, a gente sabe que o cigarro aumenta também o risco de infarto, de AVC, etc. E os outros, por exemplo, álcool, maconha e cocaína, porque eles pioram toda a questão cognitiva, a questão cerebral. Por exemplo, a cocaína, a gente sabe que muitos surtos psicóticos podem ser desencadeados pela cocaína. Mas também o uso da maconha aumenta de 2 a 3 vezes o risco de desenvolver esquizofrenia. Então a gente sabe assim que provavelmente são pessoas já predispostas geneticamente. Mas acontece que você não sabe se você é predisposto geneticamente. Você pode ser predisposto e não ter nenhum caso da família, mas você tem genes de predisposição da sua mãe e do seu pai que, quando juntos em você, vão te predispor. Então a maconha aumenta em 2 a 3 vezes o risco, a cocaína e crack aumentam ainda muito mais. O álcool também está associado a alucinações, também está associado a delírios. Então, assim, e essa correlação da esquizofrenia com esse abuso de substância, ela não está muito clara. Então, uma hipótese é a de que talvez a pessoa use para se automedicar. Porque ele fica muito ansioso, ou ele fica muito apático, ou ele fica muito deprimido, ele acaba usando essas drogas para se automedicar. A outra hipótese é que ele não tinha nada e a droga que deixou ele doente. Então, a outra hipótese é que os próprios genes que te predispõem à esquizofrenia são os mesmos genes que te predispõem à adição, porque você tem uma mudança no circuito de recompensa. Então você tem uma predisposição também a se tornar dependente dessas substâncias, se tornar dependente das coisas, a viciar nas coisas. Então essa relação não está muito clara, mas de qualquer forma é uma combinação infeliz, porque uma coisa acaba prejudicando a outra. Né, essa coisa da adição. E aí eu volto a dizer, eu acho que o principal da esquizofrenia
se eu tivesse como mensagem assim para passar. Primeiro, não se assuste tanto assim com o diagnóstico. Pode ser realmente que tenha uma evolução mais difícil, mas pode ter também uma evolução bem favorável. Eu tenho aqui vários pacientes que tiveram surtos psicóticos e que foi difícil, tal, e que agora estão bem, estão estudando, estão muito bem. Terceiro, o apoio familiar é o que faz toda a diferença. Então tem que ter o apoio familiar, a família tem que ser uma família equilibrada e que entenda o problema e que estimule a tomar a medicação do jeito certinho, né? Quarto, a rotina, a socialização, ele tem um lugar onde ele possa ir. Então ele tem que sair de casa, tem que se arrumar, tem que tomar banho, e aí ele vai para tal lugar e vai fazer tal coisa. Não pode ter muita pressão, mas tem que estar fazendo isso daí. Então, socialização, rotina, aceitação pela sociedade, pela família, círculo de amigos, uma família estável que entenda que o paciente vai ter que tomar medicação e por anos. Então tudo isso ajuda muito. Então, tendo tudo isso, eu tenho vários casos aqui onde as pessoas estão felizes. Elas são pessoas felizes. Porque estão com o distúrbio controlado. Estão com o distúrbio controlado. Tá? Esse distúrbio tem cura, doutora? Não. Cura não, mas ele tem evoluções muito diversas, como eu falei. Então eu posso ter, eu me lembro de na Alemanha tinha uma paciente, a Frau Fitztum, lembro até do nome dela. Ela teve um surto psicótico na época da Segunda Guerra, no nazismo, e ela foi até submetida à esterectomia, porque na época, né, nesse pensamento de eugenia, todas as pessoas que tinham problemas, qualquer tipo de problema, eles tentavam esterilizar. Então ela foi submetida à esterectomia, inclusive na época, quando eu estava lá em 95, foi isso, o psiquiatra-chefe, ele estava até tentando lutar para que ela conseguisse uma indenização por isso, por ter sido esterectomizada durante o Terceiro Reino. E ela passou 40, 50 anos lá muito bem, e depois ela voltou a ouvir vozes, estava morando sozinha, ouviu vozes e se cortou toda. Ela cortou aqui, porque as vozes falaram para ela se cortar. Mas quer dizer, mas no fundo foi uma evolução positiva, porque ela ficou 40, 50 anos muito bem. Depois eu não me lembro exatamente o que aconteceu, o que causou, que precipitou esse novo surto psicótico. Mas assim, ela não tem cura, mas ela tem evoluções muito diversas, e a maioria dos casos não é tão terrível assim. E na verdade, pelo que você comentou, a pessoa tem que estar sempre fazendo acompanhamento. Sempre acompanhamento psiquiátrico, sempre tomando medicação. Aí eu vou falar também essa questão da medicação. Quando você toma a medicação, e esse movimento antipsiquiatria, anti-hospital, que não é para internar, que os manicômios terríveis, etc., tudo isso precisa ser visto com cautela, porque tem muitos discursos que são meio nada a ver. O que possibilitou que as pessoas saíssem do manicômio e que as pessoas começassem a tentar trabalhar um pouco, ou se engajassem em arte-terapia, musicoterapia, tudo isso que eu acho maravilhoso, socialização, laborterapia, que é a terapia pelo trabalho, o que possibilitou tudo isso foi o remédio. Então, os neurolépticos, a gente não pode falar mal deles, com todos os defeitos que eles possam ter, foram eles que possibilitaram a saída do paciente dessa situação terrível, onde ele está totalmente amedrontado, agressivo, desorganizado, não consegue pensar nada coerentemente. Foi a medicação. Então, eu não posso falar que eu vou pegar o paciente e não vou dar remédio nenhum para ele e eu vou ficar tratando as energias e pintura e não sei o que. Não, é com a medicação que eu tiro o paciente dessa situação terrível de sofrimento para si mesmo e para a família, e aí eu o coloco em todas essas terapias que são excelentes, que são maravilhosas e que eu, obviamente, que favoreço. Agora, as pessoas desinformadas é que tem esse discurso assim, contra, então confunde um pouco essa questão de medicação, de hospitalização. Aliás, hospitalização também não está errado, tem casos onde você precisa tirar a pessoa daquele ambiente. Certo. O problema é que muitos hospitais, tradicionalmente ao longo dos séculos, como não havia tratamento, eles eram apenas formas de trancar a pessoa, de confinar. Eles eram lugares de confinamento e, obviamente, também até mesmo de tortura, de maus tratos, de tudo que é ruim. E ainda existem traços disso hoje. Mas você hospitalizar uma pessoa numa clínica de reabilitação, onde ela vai ter várias atividades, onde ela vai ter terapias, onde ela vai sair um pouco da pressão da família, do ambiente, e vai poder ser treinada e se reestruturar, isso está certo. Então, assim, acabar com os hospitais
hospitais foi uma catástrofe também para o nosso sistema de saúde na psiquiatria. Que isso fique bem claro. Tá certo. Doutora, o meu diretor já sinalizou que a gente está caminhando para o final, mas eu gostaria que você deixasse para quem está acompanhando o nosso programa, tanto pela TV Grandourados como pelo YouTube, se você tem um caso na família ou conhece alguém, né, no seu entorno que esteja com esses sintomas, com esse problema e que precisa de ajuda, com certeza a doutora é especialista nesse assunto e vai poder ajudar. Você poderia, doutora, passar o endereço, o telefone aqui do Instituto para que as pessoas possam até conversar com você e adquirir maiores informações? Não sei, porque parece que é propaganda, né? Fica até um pouco antiético eu fazer isso, não sei. Mas enfim, o Instituto de Neuropsiquiatria e Medicina Integrada, ele está nos sites, né? Ele é só entrar no Google que dá para achar. Eu sou uma psiquiatra que trabalha aqui em Dourados, mas existem vários outros psiquiatras igualmente competentes ou até mais competentes, mais experientes, com mais anos de experiência. Então, assim, existem psiquiatras na rede pública. Então, mas é muito importante, sim, o que eu quero frisar é que é extremamente importante ter o acompanhamento com o psiquiatra, sim, e de fato para o resto da vida. Tá? Ou pelo menos o resto da vida, ninguém sabe, mas pelo menos por muitos anos. Por muitos anos, né? E até para evitar esses surtos, né? Conforme você destacou. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e até o nosso próximo encontro.